Ó meu Jesus, aqui estou de peito aberto, rendo-me agora ao teu infinito amor. Irmão maior, amigo mais do que dileto, que não me falte fé no caminho redentor. Que as tuas mãos guiem as minhas no amparo ao sofredor, na construção do novo mundo ou dividindo um cobertor. Ah, Senhor do meu destino, não aspiro a nada que não seja estar contigo, ó divino semeador de paz. Ó meu Jesus, aqui estou de peito aberto, rendo-me agora ao teu infinito amor. Irmão maior, amigo mais do que dileto, que não me falte fé no caminho redentor. Que as tuas mãos guiem as minhas no amparo ao sofredor, na construção do novo mundo ou dividindo um cobertor. Ah, Senhor do meu destino, não aspiro a nada que não seja estar contigo, ó divino semeador de paz. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa abençoada live, nossa casa de Oswaldo Cruz. Boa noite a todos que já estão presentes. Dona Lourdes Martins, Fernando Coimbra, Leida, Márcia Leal, Maria Luísa Capal, Maria Cristina Vani, Edilane, Tânia, todos que já estão presentes, sejam todos muito bem-vindos. Vou dar início à live de hoje, vou fazer uma leitura, vou fazer a prece para depois passar a palavra para a nossa querida Enir, que fará a palestra de hoje sobre Maria de Betânia. Muito bem-vinda, Enir. Muito bom ter você conosco essa noite. Obrigada, Simone, obrigada a todos, uma boa noite para todos. Então, vou fazer a leitura da noite. Eu peguei o texto, foi aberto aleatório, Um Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Chico Xavier. O capítulo 58, o tema é ganhar. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus, em Marcos 8:36.
As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem e insistissem. Significa isso que o homem se demora na Terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem, nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assabancar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. Linda lição, linda leitura. Sejam todos bem-vindos, quem já está entrando durante a leitura, quem entrou durante a leitura e está chegando nesse momento, Edilane, Rosana Caruso, Maria da Glória, Célia Reinaldi, todos os irmãos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer a oração de abertura para a gente poder passar a palavra para Enir, tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento, principalmente em gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, em Teu nome, em comunhão contigo, com a espiritualidade da Casa de Oswaldo Cruz, com os nossos mentores, com todos aqueles, Senhor, que nos auxiliam nessa jornada, em especial na atual jornada em que nos encontramos. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas oportunidades de crescimento, pelos desafios. Te solicitamos, Senhor, que intua a Enir, a palestrante dessa noite, que nos auxilie, que nos abra a mente para tudo aquilo que será passado nessa noite. Que os nossos corações sejam tocados no que for necessário, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir nesse momento. Intua e também, Senhor, que os nossos corações possam receber o que vem do alto. Que a Tua luz se faça presente em nossos dias e principalmente na noite de hoje. Fica conosco, Senhor, nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Então, passamos a palavra a Enir. Muito obrigada, Enir. Obrigada a vocês. Uma boa noite para todos. Essa noite nós vamos conversar sobre uma passagem muito interessante. Aliás, todas as passagens de Jesus, elas são muito interessantes e todas elas trazem profundas reflexões e ensinamentos para nós. E é o que nós mais estamos precisando hoje, é de Jesus. Então, que a gente possa essa noite, juntos, conversar um pouquinho sobre Maria de Betânia. Quem foi Maria? Qual foi a passagem que ela estava com o nosso Senhor Jesus Cristo?
o que nós poderemos retirar dessa passagem especificamente como reflexão. Inicialmente, eu peço a vocês que tenham paciência, porque eu tenho que dar algumas informações culturais e históricas para que a gente possa extrair dessa passagem o máximo que for possível para todos nós. Então, inicialmente, nós vamos fazer isso. Então, só depois a gente vai adentrar no caminho dos ensinamentos morais, nos caminhos das reflexões, daquilo que a gente teve a capacidade de buscar, de extrair dessa passagem. Diz lá, em Mateus, capítulo 26, versículo de 6 a 13, o seguinte: enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha óleo perfumado muito caro, e ela começou a derramá-lo sobre a cabeça dele, enquanto ele estava comendo. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: por que esse desperdício? Pois isso poderia ter sido vendido por uma grande soma e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando a mulher? Ela me fez uma coisa muito boa. Porque vocês sempre têm consigo os pobres, mas nem sempre terão a mim. Quando essa mulher derramou esse óleo perfumado sobre o meu corpo, fez isso a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhe digo a verdade: onde quer que se preguem as boas novas, em todo o mundo, o que essa mulher fez também será relatado em memória dela. Inicialmente, para a gente começar a entender sobre essa passagem desse derramamento de óleo na cabeça de Jesus, ele não é o mesmo, não é a mesma passagem que aconteceu também e que foi narrado também por Mateus numa outra ocasião, aconteceu antes desse momento, antes dessa passagem, que foi o derramamento de óleos nos pés de Jesus. Um acontecimento de derramamento de óleo aconteceu na casa de Simão, o fariseu, em Naim, na Galileia, e quem lavou os pés de Jesus com as lágrimas e ungiu os pés dele com óleo foi Maria de Magdala. Então não são as mesmas Marias, nem são o mesmo acontecimento, o mesmo fato. São fatos diferentes. O fato dessa noite, ele se dá na Judéia e ocorre na casa de Simão, o leproso, em Betânia. Então vale lembrar que a divisão política da Palestina era em 4 grandes cidades, em 4 grandes estados: a Judéia, a Samaria, a Galileia e a Pérea. Então, como eu disse para vocês, a passagem que relatou que os pés de Jesus foram ungidos e lavados com as lágrimas, não é a mesma pessoa e nem é o mesmo fato. São fatos diferentes. O fato dos pés estão relacionados a Maria de Magdala e ocorreu na casa de Simão, o fariseu, e foi na Galileia. O fato dessa noite, ele vai ocorrer na Judéia e ocorre na casa de Simão, o leproso, em Betânia, numa cidade da Judéia chamada Betânia. Aliás, era um vilarejo. Tá? Betânia era uma pequena vila, uma pequena aldeia, que ficava bem ao lado do Monte das Oliveiras, na estrada para Jericó, cerca de mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Então, esse fato vai dar na Judéia, em Betânia, que fica próximo a Jerusalém e fica muito próximo ao Monte das Oliveiras. Vale ressaltar que no Monte das Oliveiras, Jesus vai proferir o sermão profético
está relacionado ao mundo de regeneração, à chegada do mundo de regeneração. Então, para quem quiser, vai lá ler o sermão profético, que Jesus ele vai dar uma série de acontecimentos, de fatos que ocorreriam após a sua crucificação. Então, a passagem dessa noite, Jesus estava se direcionando à Judéia, a Jerusalém especificamente. E ele sempre dava uma paradinha nessa vila de Betânia, na casa de Maria de Betânia, que nós vamos ver que era irmã de Lázaro e Maria. Então é só para a gente se localizar. Essa passagem que nós vamos conversar um pouquinho só essa noite, ela se dá lá na vila de Betânia, um pouquinho antes de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, ser crucificado. Então, esse é um outro dado importante. Jesus estava indo para Jerusalém e seria a última vez que Jesus entraria em Jerusalém, porque logo após ele seria preso, torturado e seria crucificado. Mas ele passa, então, como era de costume, nesta casa tão querida desses 3 irmãos que ele guarda um profundo reconhecimento, um profundo amor e carinho. Então, Maria de Betânia é irmã de Lázaro e também de Maria. Betânia, que é uma vila, como a gente disse, que fica próximo ao Monte das Oliveiras, onde Jesus vai fazer um dos seus últimos sermões, que é o sermão profético. Logo depois, ele vai, então, fazer o sermão da Santa Ceia, ou do cenáculo, e, finalmente, ele é preso e crucificado. Betânia, a palavra Betânia, ela quer dizer casa da graça. E a gente vai ver qual graça essa noite a gente vai colher nessa passagem. Qual é o ensinamento central dessa passagem? Quais são os ensinamentos que nós vamos poder retirar dessa passagem de Jesus? Porque toda passagem de Jesus tem um ensinamento. A gente tem que ir lá, até lá e extrair um pouquinho, ter um pouco de paciência e de reflexão. Bom, como vocês viram na passagem, Maria entra na casa de Simão o leproso, que a gente não sabe ao certo quem é, mas é muito provável que Simão o leproso ele seja um daqueles que Jesus curou da lepra. Por quê? Porque naquela época, quando alguém era acometido da enfermidade hanseníase, que é vulgarmente chamada de lepra, ela perdia a cidadania e ela tinha que ficar afastada das cidades. Geralmente ela ficava lá no Vale dos Leprosos, andava com os leprosos. Ela não podia mais permanecer em sua própria casa com os seus parentes. Ela era afastada da sociedade e perdia a cidadania. Então, se ele trazia esse nome de Simão o leproso e ele estava oferecendo a Jesus um jantar, é porque ele não era mais leproso, senão ele não poderia estar na sua casa, nem tampouco oferecendo a Jesus um jantar. Então, acredita-se, os pesquisadores, os historiadores, que Simão o leproso foi uma das pessoas que nosso Senhor Jesus Cristo curou da hanseníase. Então, é isso que a gente precisa se deter. Então, Jesus estava lá nesse jantar que foi ofertado a ele, possivelmente porque deve ter sido ofertado em agradecimento por ter sido curado da lepra. Entra, então, Maria de Betânia, que não é Maria de Magdala. Maria de Betânia é irmã de Lázaro, é uma mulher comum na sociedade. Não era uma meretriz, é isso que a gente não pode confundir. E ela unge a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. A unção tinha uma grande importância na época de nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente, ordinariamente, a cabeça era ungida com óleo, que foi o que ela fez, enquanto que os pés, geralmente, eles eram lavados com água.
Portanto, tanto cabeça como os pés eram ungidos também, poderia acontecer de serem ungidos também com óleos, mas só que os pés era mais comum serem lavados, mas não havia a impossibilidade de ungir os pés com os óleos. Isso era um sinal de alta estima e também era um sinal de educação para aqueles que chegavam em nossas casas. Por quê? Porque na Palestina o terreno era geralmente as pessoas vinham andando nas estradas de terra e lá geralmente era muito seco. Então, quando as pessoas chegavam à casa de alguém, era comum ofertar a elas lavarem os pés delas e ungirem os pés com óleo. Era comum isso, era um sinal de hospitalidade, de carinho, de estima, de educação. Então, isso era uma coisa muito comum naquele povo, fazer isso, até para aliviar a pele daquela poeira, daquele ressecamento. Então, lavava-se e passava-se um pouco de óleo para que a pele pudesse ser novamente hidratada, lubrificada, daquela longa caminhada, horas no sol, numa área muito seca. Então, era comum essa hospitalidade, essa unção tinha essa finalidade de hospitalidade. Quem era Maria, a gente já viu. A gente viu que ela é irmã de Lázaro e de Marta. Uma das passagens que nós vamos ver no Novo Testamento, a primeira passagem que nós vamos ter sobre Maria de Betânia, é uma passagem que foi narrada em Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 42, onde Jesus está na casa delas, está conversando com Maria, e Marta está para lá e para cá, arrumando a casa e ainda reclama com Jesus, se Jesus não vai falar nada para Maria, ajudar um pouco ela nos serviços da casa. E aí Jesus volta-se carinhosamente para Marta, sem críticas, porque essa passagem ela também encerra uma série de outros conhecimentos e de reflexões, e diz para Marta que a Maria havia escolhido a melhor parte, a boa parte, que era a parte dos ensinamentos espirituais. Claro que essa passagem ela não tem como finalidade a gente só viver para a vida espiritual, como muitas pessoas às vezes dão essa interpretação. Ela tem a finalidade de nos alertar para aquilo que é essencial na nossa vida. O que é mais importante, o que nós precisamos dar ênfase e desenvolvimento. Então, a primeira vez que os evangelhos vai falar de Maria de Betânia é nessa passagem onde estão as duas irmãs e Maria está ali, né, conversando alegremente, se deleitando dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que deveria ser realmente uma maravilha poder conversar com Jesus, aprender com Jesus. Um outro momento em que Maria de Betânia ela é citada é no momento da ressurreição de Lázaro, onde então Jesus é chamado para aquela família e Lázaro então já estava enterrado, já estava sepultado. E aí Jesus disse que ele não havia morrido, então essa passagem ela é intitulada como a ressurreição ou a ressuscitação de Lázaro da morte. Então ali também Maria de Betânia é citada, porque ela é irmã de Lázaro. Então ali é mais uma passagem que vai citar, vai falar sobre Maria de Betânia para todos nós. E a terceira passagem é a da nossa conversa essa noite, onde então Jesus, nosso divino amigo, está na casa de Simão, leproso, onde foi convidado por um jantar, e Maria de Betânia entra e faz a unção da sua cabeça. Muito bem. Nós já vimos uma das utilizações das unções na vida daquele povo, na cultura daquele povo. Era comum, então, as pessoas, ao chegarem na casa uns dos outros, principalmente se andaram grandes distâncias, oferecer água e passar a unção nos pés, enfim, para aliviar de toda aquela viagem, para poder hidratar os seus próprios pés.
Mas as unções também, elas eram utilizadas nos ritos religiosos por profetas, os profetas eram ungidos. Então, a unção dentro da questão religiosa, ela estava envolvida com os profetas, com os sacerdotes e com os reis. Então, essa unção mais da cabeça estava muito voltada por essa questão religiosa. A unção da cabeça, em geral, estava voltada para a questão religiosa, não as dos pés, que faziam parte da hospitalidade, né? Da recepção daqueles que vinham e andavam a grandes distâncias para chegar nas casas uns dos outros. A unção também era utilizada no sepultamento, só que o óleo ele era usado no corpo inteiro do cadáver, era preparado dessa maneira. Então, o corpo inteiro do cadáver era ungido. E o rito da hospitalidade, que eu já coloquei para vocês, daqueles que, então, de uma forma cortês, recebe aqueles na sua casa. E tem outros simbolismos dentro da cultura judaica para se utilizar de óleos, de ungüentos, como, por exemplo, às vezes é utilizado os óleos em sinal de alegria, de satisfação, hospitalidade, sinal de prosperidade, de luxo, de riquezas, sinal de abundância e de autoridade espiritual, principalmente a unção da cabeça está voltada à questão da autoridade espiritual e é utilizada nos rituais religiosos. Importante a gente saber isso. Não foi uma unção qualquer. Maria de Betânia, ela vai ungir a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante dessa introdução, para a gente entender o contexto daquele povo, os costumes daquele povo, a gente agora vai fazer reflexões em cima dessa passagem. Qual será verdadeiramente o significado dessa unção? Porque é de estranhar, com certeza, a gente estranha, por que uma mulher adentra na casa de um homem no momento de hospitalidade em que Jesus que está sendo oferecido a Jesus um jantar. Por que Maria de Betânia ela entra e unge não os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, mas vai ungir a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo? Uma mulher que numa sociedade, na sociedade judaica, uma sociedade patriarcal, em que a mulher ela era vista como um ser inferior, porque era assim que ela era vista, como um ser inferior, como um ser pecador e infiel por natureza, tudo isso pela questão do mito Adão e Eva. Então a mulher, só por essa questão, ela era tida dentro daquela sociedade, ela era tida como um ser inferior, um ser pecador e infiel. Então a gente fica pensando, qual será o significado dessa unção? E com certeza, essa unção ela vai guardar significados. Mas antes, vamos fazer outra reflexão. Jesus já era pela segunda vez ungido. E 2 vezes ele foi ungido com óleo por mulheres. Olha que interessante. Dentro desse contexto em que a mulher não tinha valor nenhum. Só que a primeira vez que Jesus foi ungido foi na casa de Simão, fariseu, por Maria de Magdala, que vai ungir os seus pés e vai primeiro lavá-los com as suas lágrimas, ungir com os olhos e secar com os seus cabelos. Onde naquela passagem, com certeza, que Jesus também a defende, como faz aqui, essa passagem de Maria de Betânia. Nesse momento, Jesus ele não está, em hipótese alguma, valorizando o mal, mas sim valorizando a boa escolha que a gente faz.
Porque quando Jesus foi ungido por Maria de Magdala, ele não estava dando ênfase ou aval à vida daquela mulher. Ele não estava dando ênfase, mas sim, ele estava dando ênfase à boa escolha que ela estava fazendo dali por diante. E que a gente já teve oportunidade de conversar sobre essa passagem. Uma passagem lindíssima de transformação, em que aquela mulher foi do zero ao infinito. Então a gente vê que ele ali, mais uma vez, Jesus defende as mulheres. E agora Jesus está na casa de Simão, o leproso, e ele também, novamente, ele vai defender as mulheres. Olha só. Este ato de Jesus, sem sombra de dúvida, ele exortava dentro de cada uma daquelas criaturas, daquela cultura patriarcal, daquela cultura separativista, que se julgava um povo em especial e que se mantinha separado de todos os outros, daquele povo tão orgulhoso, ele estava exortando, sem sombra de dúvida, dentre tantas coisas, mas ele estava exortando a sensibilidade daquele povo. Para quê? Para que pudesse, em verdade, surgir naquele povo, naqueles homens, naquelas mulheres, naquela cultura, pudesse surgir o real amor. O que significa esse real amor? É o amor de igualdade, igualdade de respeito, igualdade de equidade. Eu digo igualdade de respeito e igualdade de equidade. Porque muitas vezes a gente quer igualdade de direitos, mas sem a equidade, os direitos não podem, de forma alguma, ser exercidos igualmente. Então Jesus, ele estava ali naquele instante, exortando aquele povo à igualdade de respeito. A igualdade de respeito. E também, mais uma lição, Jesus estava exortando, estimulando aquela sensibilidade para que o povo pudesse aprender o real amor, que representava o amor que nos leva à empatia, sentimento hoje, esse, no século XXI, que ainda nós estamos tanto distanciados e que nós necessitamos com urgência trazer, desenvolver ele dentro dos nossos corações. O sentimento da empatia, que é a capacidade de sentir o outro, de sentir a posição do outro, os sentimentos do outro. Só assim, com esse desenvolvimento da empatia, nós vamos poder verdadeiramente compreender as atitudes de cada um daqueles que convivem conosco, daqueles que se encontram na sociedade. E também o real amor ali tinha um outro sentido, mostrar que a vida, a nossa vida, a vida verdadeira, é uma vida de cooperação e não de separação. Tudo no universo caminha para a cooperação e não para a separação. Então, quando a gente entender a vida de cooperação, a gente vai entender também que homens e mulheres são importantes. Eles têm contextos importantes dentro da sociedade. E que a soma desses dois contextos são de suma importância para o engrandecimento e a evolução de uma sociedade. Não tem quem é mais importante. Nós somos todos importantes dentro de uma sociedade. É importantíssimo as diferenças dentro da sociedade, porque as diferenças nos promovem trocas, enquanto que se tudo fosse igual, não haveria troca. 6 troca com 5, 7 troca com 5, com 6. É preciso as trocas, as diferenças. Sem diferenças, sem trocas na sociedade. Então nós precisamos entender, por isso a importância da empatia, nós precisamos aprender com as diferenças. Precisamos, urgentemente.
E ali Jesus exortava isso, porque a mulher, dentro daquele contexto da sociedade, ela não tinha valor nenhum. Então Jesus estava tentando passar, exortando a sensibilidade daquele povo, tentando ensinar para aquele povo algo mais. Aquela mulher, Maria de Betânia, ela já, pela sua sensibilidade, ela reconhecia quem era Jesus, que ele era o Messias, que ele era o divino mestre e amigo. Por isso ele merecia ser ungido na cabeça, ele merecia ser preparado para o seu sepultamento, que aconteceria em breve. Aquela mulher tinha sensibilidade para entender todo esse contexto ali. E ela, ao quebrar o frasco de alabastro, porque os perfumes vinham dentro de frascos, e esses frascos só guardavam perfumes raros, caros, e que uma vez quebrado tinha que ser usado, porque senão perdia suas propriedades. Então, quando Maria de Betânia, ela quebra aquele frasco de alabastro, contendo aquele perfume caro e raro, ela vai nos levar a uma série de reflexões, porque ela usa algo que era conceituado na época como de grande valor. Então, vamos às nossas reflexões. O que significa aquela quebra daquele vaso de alabastro contendo aquele perfume raríssimo e caríssimo? Uma das lições que nós podemos aprender com Maria de Betânia, e sem dúvida nenhuma, é que a vida só tem sentido quando nós repartimos as nossas riquezas com as outras pessoas. A vida só tem sentido dessa forma. O que adianta, por exemplo, nós termos um grande dom artístico de fazermos uma escultura, uma belíssima de uma pintura numa tela, se não tiver quem possa contemplá-la? Não vai valer de nada essa nossa riqueza. As nossas riquezas só têm sentido quando elas são repartidas entre nós. As nossas próprias virtudes, elas vivem muito em função das outras. O que adianta eu ter a virtude da paciência se eu não tiver com quem exercitar a minha paciência? Então é a vida nos mostrando a importância do repartir, do cooperar, do dividir as nossas riquezas com os outros, porque a vida só tem sentido se ela for vivida dessa forma, senão ela perde todo o total sentido. Outra, quando ela quebra aquele frasco, ela mostra que a felicidade e o contentamento não estão relacionados a quantidades, como a gente vive hoje, no século XXI, nesse mundo tão utilitarista, tão materialista. Não tem nada a ver com quantidade. Um exemplo. Se eu estou doente e eu sei que uma caixa de remédio que foi prescrita por um médico pode curar a minha doença, eu só preciso de uma caixa, eu não preciso possuir todas as caixas de remédio que existem no mundo inteiro, porque uma só bastará para me restituir a saúde. Um outro exemplo. Há muita gente no mundo abastada, mas que é de uma infelicidade profunda. Então ela mostra para a gente que a felicidade e o contentamento não está na quantidade das coisas, mas está na qualidade daquilo que nós estamos vivenciando. Quando ela quebra aquele frasco caríssimo, ela mostra que acumular não tem nenhum sentido, porque nada no universo funciona na base do acúmulo. O universo reparte toda a sua riqueza conosco. A natureza reparte toda a sua riqueza conosco. Um exemplo, a riqueza da árvore é o fruto, mas a árvore não se alimenta do seu próprio fruto. Ela fornece o fruto para os outros, para que ela também, ofertando, ela possa retirar ao redor os nutrientes que ela precisa para se manter. Então a vida é troca. A vida é dar para receber. Então, do que nos adianta acumular? Acumular não tem nenhum sentido. Quando a gente acumula coisas, a gente torna essas coisas inúteis. Inúteis. Porque as coisas só têm utilidade. Elas só vão ser úteis se elas puderem ser repartidas, chegarem a toda, a todos, a tudo e a todos. Isso é uma grande lição para nós hoje, em plena pandemia, em pleno século XXI.
em que a gente ainda vê o homem tentando acumular, chegar na frente, passar nas filas. E aí Maria de Betânia quebra aquele frasco preciosíssimo, nos ensina tudo isso. Por isso que Jesus repreende os seus discípulos. E ele diz assim: vocês sempre terão com vocês os pobres, mas nem sempre terão a mim. Olha a chamada. Porque quando ela quebra aquele frasco e joga na cabeça deles, eles dizem para ela: que absurdo, que desperdício! Esse frasco poderia ser vendido e poderia ajudar a tantos pobres. Por que Jesus chamou a atenção? Ele não estava desfazendo de nenhum pobre. Mas a primeira lição que Jesus deixava ali para a gente, a primeira de todas as lições, era: vivam o agora. O agora. Porque só o agora vai poder mudar verdadeiramente a nossa vida. O passado já foi, a gente não pode fazer nada. O futuro está sendo construído agora, nesse exato momento. A gente só pode mudar a nossa vida agora. E quantas vezes a gente perde o agora da nossa vida? Quantas pessoas nós precisamos ainda perder para valorizar? Quantas coisas nós precisamos perder para valorizar? Então, uma das lições, naquele instante, quando Jesus se volta, ele fala: aproveitem enquanto eu estou aqui. Aprendam o máximo com a minha presença, com a minha vibração de amor. Absorvam o máximo para que vocês puderem, para que posteriormente, porque pobres sempre existirão enquanto existir, em verdade, o egoísmo na Terra, para que, em verdade, vocês aprendendo aqui e agora comigo, vocês possam atender futuramente às reais necessidades dos pobres. E quais serão? Quais serão as reais necessidades do pobre? Porque se eu não souber quais são as reais necessidades das pessoas pobres, eu não saberei verdadeiramente atendê-las e libertá-las das suas pobrezas verdadeiramente. Que é o que acontece muitas vezes conosco no século XXI. Que ao invés de praticarmos a assistência às pessoas necessitadas, nós prestamos o assistencialismo, que é extremamente negativo. Então, Jesus estava querendo mostrar para eles quais são as reais necessidades das pessoas da pobreza. Porque a maior de todas as pobrezas do mundo não é a carência exata de recursos, mas é o deserto do nosso egoísmo que alimenta esta pobreza, fomenta essa pobreza, que mantém e produz essa pobreza no mundo inteiro. Então ele nos leva a uma série de reflexões. Aprendam comigo agora, para que depois vocês saibam as reais necessidades dos pobres. Né? Então Jesus estava mostrando para a gente toda essa necessidade. Qual é a real necessidade do pobre? Como a gente viu, a maior de todas as necessidades, o maior sentimento que mantém todas as carências da Terra, que permanece, que alimenta as necessidades dos pobres, é o deserto do nosso egoísmo. E é por isso que tem uma frase que diz assim: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E é verdade. O maior recurso que nós vamos poder oferecer hoje é o nosso amor. Porque a maior de todas as pobrezas que existem na Terra é o nosso egoísmo. E Maria de Betânia, ela reconhece Jesus e reconhece o porquê de tudo isso. Ela está ali com Jesus e ela entende todos os ensinamentos de Jesus. A sua alma sensível, a sua alma de mulher, ela entende quem é Jesus. Porque só uma alma que aprendeu com o sofrimento do preconceito, ela poderia sentir a grandeza de uma outra alma, a grandeza de Jesus e dos seus ensinamentos. Então, por isso que ela quebra
o frasco de alabastro e deixa para nós uma série de reflexões que nós precisamos fazer. Maria de Betânia, ela demonstrou esse aprendizado nessas 3 passagens que nós relatamos dela com nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira é ela conversando com Jesus na sua casa, na presença de sua irmã Marta, onde Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Mas Jesus, ele não estava ali, naquele instante, fazendo uma crítica às questões materiais. Não. Ele estava mostrando para a gente que são dois momentos diferentes. Marta e Maria são 2 momentos diferentes. São 2 atividades diferentes, mas que são importantes na sociedade. É importante cuidar das coisas do corpo e é importante cuidar das coisas do espírito. Até porque este corpo, um dia nós vamos ter que prestar conta. E é nessa dimensão material, ela representa essa dimensão material, um instrumento para todos nós nos desenvolvermos espiritualmente. Então não foi uma crítica às coisas materiais, mas foi para nos alertar o que é mais importante na nossa vida, é a vida espiritual. Porém, nós precisamos de estar aqui nessa escola, nessa dimensão material, ela é importante para nós nos desenvolvermos espiritualmente. Então, a lição de Marta não foi uma lição inútil, mas foi uma lição mostrando que cada um tem uma função e todas as 2 funções são importantes, mas que nós não esqueçamos que nós somos espíritos imortais e estamos só de passagem aqui na Terra. Mas todas as 2 passagens são de suma importância. O segundo momento em que Maria, né? Uma passagem que vai falar também sobre Maria de Betânia, que ocorre no exato momento em que as 2 solicitam a presença, Marta e Maria solicitam a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, porque seu irmão estava muito doente e havia morrido. E aí Jesus chega lá e ressuscita, e vai ressuscitar Lázaro. E essa passagem de Lázaro também nos ensina tanta coisa, né? O que estava morto em Lázaro que Jesus verdadeiramente ressuscitou? O que está morto em mim e que precisa ser ressuscitado? O que provoca a minha morte, que rouba a minha vida enquanto eu estou viva? E há tantas coisas que nos provocam morte e que nos roubam a nossa vida todos os dias. E essas coisas se chamam egoísmo, orgulho, inveja, reflexão. Egoísmo, né? Orgulho, inveja, orgulho e reflexão, maledicência, impaciência, e tem tantas essas coisas que vão nos matando em vida, e que nós precisamos tirar essas coisas mortas de dentro de nós. E que nós precisamos, para tirar essas coisas mortas de dentro de nós, colocar a presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Porque só assim nós vamos poder ressuscitar dos mortos. Então, Maria de Betânia nos ensina tantas coisas e, finalmente, essa passagem específica no final da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Maria de Betânia quebra um frasco de alabastro contendo um perfume raríssimo e caríssimo também. Ela nos mostra, mais uma vez agora Maria, ela nos mostra que ela reconhece Jesus, ela reconhece Jesus, ela sabe quem é esse Jesus. E esse reconhecimento de Maria de Betânia, ele tem um nome específico. Ele se chama gratidão. Gratidão. Maria está ali, sabendo que são os últimos momentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E faz presta uma última homenagem a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se chama gratidão. Ela não só reconheceu Jesus durante todos os seus encontros com Jesus, mas ela absorveu todos os ensinamentos e agora ela vai lá dar
do que ela tem de mais caro materialmente, mas essencialmente. O que ela tem de mais caro espiritualmente, que é o sentimento da gratidão, que representa a devoção autêntica. Isso é a devoção autêntica, é o sentimento de gratidão. Gratidão significa aceitação. Aceitação que muitas vezes nós não temos na nossa vida. Aceitação. Quantas vezes a irmã dor bate na nossa porta e a gente esbraveja, a gente bate na mesa, a gente bate com o pé no chão e diz, por que eu? Por que eu? Né? Quantas vezes a gente não tem aceitação da vida? Porque a gente ainda não tem a maturidade de converter a dor na experiência. Porque a gente não entende que a dor, ela também é a benfeitora amiga que bate na nossa porta para despertar a nossa consciência de sono, para nós sairmos desse mergulho, desse sono, que não nos permite enxergar as verdades espirituais e sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, quando a mensagem do amor não mais nos toca, a benfeitora dor bate na nossa porta, para nos sensibilizar, para nós acordarmos desse sono letárgico que estava mergulhado Lázaro e ressuscitar dos mortos, dessas mortes, dessas coisas que temos mortas dentro de nós e que precisamos transformá-las em amor, em virtude. Então, gratidão é aceitação. E gratidão, por consequência, é mudança de olhar. E ao invés de olhar para a dor e dizer, essa maldosa dor veio me visitar, essa horrorosa dor veio me visitar, eu chamá-la de benfeitora. Aquela que vem transformar o meu mal em bem. Aquela que vem me ajudar a transformar todos os meus vícios em virtude. Então, ao invés de olhar para a dor com os olhos, com as lentes escuras, que nós possamos olhar para a dor como a benfeitora, aquela que retirará dos meus olhos as escamas grosseiras que me impedem de ver a minha realidade como espírito imortal, que me impedem de desenvolver o verdadeiro amor e me retirar da prisão do orgulho e do egoísmo. Então, é por aí. É por aí. Maria de Betânia, a passagem de Maria de Betânia, ela representa a gratidão que nós deveríamos, todos nós, desenvolver em nossos corações. Para terminar essa passagem, eu quero contar uma história sobre gratidão, porque Maria de Betânia simboliza a gratidão, o reconhecimento por tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fez por ela, pela família dela. Então eu vou contar uma história para vocês. Dizem que um homem estava por detrás de um balcão de sua loja e olhava na rua, de forma distraída, uma garotinha que se aproximava da loja e que amassou o narizinho dela contra o vidro da vitrine e ficou com os seus olhos ali, aqueles olhos azuis, bonitos, brilhantes. Ela ficou olhando, parada a um certo objeto. Até que então, essa menininha, tão bonitinha, ela entrou na loja e pediu para ver um colar de turquesas azuis. E aí ela olhou o colar e falou assim para o dono da loja: é para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? Um embrulho bem bonito? O dono da loja olhou, desconfiado, para a garotinha e lhe perguntou: quanto dinheiro você tem aí, você traz com você? E aí ela, sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amassadinho, que foi se desfazendo em vários nozinhos, e colocou sobre o balcão, toda feliz, e disse: isso dá para comprar o colar para minha irmã? Eram apenas algumas moedas que ela exibia de forma tão orgulhosa e feliz. E aí diz assim, sabe, continuou a menina,
Eu quero dar esse presente para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos seus olhos, disse a garotinha. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse a garotinha, leve com cuidado. E ela saiu feliz, saltitando pela rua abaixo para levar o grande presente, o precioso presente para sua irmã. Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou assim do dono da loja. Este colar foi comprado aqui, não foi? E o dono da loja respondeu, sim, senhora. E quanto custou? Aí o dono respondeu, falou ele. O preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o freguês. A moça continuou. A minha irmã somente tinha algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Disse ela. Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho, colocou o lastro com extremo carinho e devolveu à moça, dizendo o seguinte: minha filha, ela pagou o preço mais alto que uma pessoa no mundo pode pagar. Ela deu tudo o que ela tinha. Então, a moça saiu da loja com gratidão e amor e foi embora. Que nós possamos pagar a vida, dar à vida tudo aquilo que nós tivermos. Que possamos ofertar àqueles que estão ao nosso redor tudo aquilo que tivermos. Principalmente aqueles que são motivos ainda de nossas lágrimas. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela continue a ecoar no nosso coração. Essa belíssima passagem de Maria de Betânia. Agradeço a todos e peço que vocês, nesse instante agora, possam, junto comigo e com a Simone, elevar o nosso pensamento em prece, agradecendo ao nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade e justiça, por tudo aquilo que nós temos em nossas vidas, mesmo aquilo que nós ainda rotulamos como ruim, mas que possamos agradecer, porque esta é a grande oportunidade que nós temos de transformar aquilo que é ruim em bom. E esse é o nosso maior sinal de agradecimento a Deus, por nós estarmos aqui encarnados nesse planeta. É transformarmos tudo que nós pudermos, que tiver ao nosso alcance, em algo bom, positivo, verdadeiro e amoroso. Que possamos ser os mensageiros da paz, do amor, da paciência, da compreensão. Gratidão, Senhor, por todas as provas, por todas as expiações. Gratidão pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão por aqueles que não nos compreendem. Gratidão por aqueles que nos perseguem e caluniam. Gratidão por aqui estarmos. E que essa paz, esse amor, possa inundar todo o planeta Terra de paz e de amor. Obrigada. Que assim seja. Obrigada, Enir. Gratidão por ter compartilhado, né, essas informações maravilhosas, né, que a gente possa se apropriar disso, né, e poder compartilhar também durante essa semana tudo que a gente recebe,
sem dúvida, em vários momentos das nossas vidas, nós recebemos muito, né? E ter gratidão por tudo isso que a gente sempre recebeu, principalmente da doutrina, né? Tanto esclarecimento, tanta abertura de consciência, né? Muito obrigada mesmo. Várias pessoas agradecendo, muitos irmãos agradecendo suas palavras, e realmente nos enriquece, né? Nos enche o coração. Que seja uma semana de muito amor, né? De muita expressão de gratidão e de carinho, principalmente. Obrigada a todos que estiveram conosco hoje, todos os irmãos que aqui estiveram, muitos comentários agradecendo. Que tenhamos uma semana de paz, que tenhamos uma semana de muita superação, principalmente, e de amor, principalmente, também. Então, muito obrigada a todos por estarem conosco. Boa noite a todos. Boa noite a todos.